Bom, sobre o nosso trabalho da HQ, é bom a gente contextualizar primeiro como é que funciona uma guerra, antes da gente falar sobre a HQ de guerra. A guerra é baseada no equilíbrio e no balanço das suas tropas. Tá? Todo exército ele possui desde universos tecnológicos da ficção, como também nos mais primitivos, as famosas colunas de formação. São colunas de soldados que são alinhados e eles possuem uma organização e disciplina e são baseados em praticamente obedecer ordens, mesmo que isso coloque eles em risco de vida. Porque em uma guerra não existe a possibilidade de não haver baixas. Sempre um soldado morre. E é por isso que a gente precisa de um grande contingente de soldados para uma batalha. E basicamente a guerra é você saber administrar todas essas tropas que você tem, sabendo em que regiões colocar. A geografia de um lugar e a tática do seu inimigo faz com que você tenha que flexibilizar suas forças. Próximo. Bom, no Egito Antigo, as tropas elas eram muito simples. Sem armaduras, apenas um escudo, lança e uma arma. Então os soldados eles se encontravam em coluna, eles lutavam e quem sobreviver, sobreviveu. Então basicamente eram dois exércitos que entravam em choque. E quem tivesse melhor treinado, melhor equipado, soubesse lutar mais, teria mais sobreviventes. Quem tem mais taxa de sobrevivência, vence. Só que isso foi bem no início da humanidade. O Egito foi há 7.000 anos atrás. E em pouco tempo as táticas mudaram. Com a cavalaria, eles ganhavam uma vantagem. O ser humano sempre procura uma vantagem que coloque acima dos inimigos. Então, com a cavalaria e a carruagem, você ia mais rápido, atingia um grupo maior de pessoas em um tempo menor. Ou seja, se você tivesse um exército menor, não tivesse um exército igual para realizar o choque, a cavalaria ia compensar essa sua falta de equilíbrio nas tropas. Então você poderia colocar a cavalaria de um lado, umas 3 carruagens de um lado, e um exército de 600 homens do outro. Dessa forma você tirava apenas 3 pares de soldados para uma região, e eles dariam conta de todo um pelotão, e você poderia administrar todo o resto que sobrou para focar em algum segundo objetivo. Então basicamente uma guerra sempre tem formas diferentes de você vencer o inimigo. Sempre tem novas decisões que você pode tomar, só que você precisa bem administrar os seus recursos. Onde que você vai levar os seus soldados, sobre qual região, qual forma que o seu soldado vai tentar permanecer vivo, qual forma que ele vai impedir que o outro continue vivo. Sobre essas condições foram criados a formação textudo. Ela é uma formação dos romanos, cujo você posiciona todos os seus escudos em volta, a famosa parede de escudos, porque aí os inimigos vão descarregar os dardos de você, que foi quando foi criado as lanças arremessáveis e os arcos, enquanto você fica completamente protegido do seu adversário. Os gregos também tinham uma tática similar chamada falange e os vikings também. Mas conforme os anos foram passando, as coisas foram mudando. Os romanos criaram a tática do textudo, aí vieram outros soldados que copiaram essa tática. Então é sempre alguém dá o primeiro passo para ter uma vantagem. Essa vantagem é temporária porque alguém dá mais um passo para de novo ter vantagem. Outra coisa que era muito comum era a espionagem. Você precisava saber onde tinham mais forças inimigas e como que essas forças inimigas estavam se protegendo. Porque aí dessa forma você mandava os soldados na região onde estavam as forças inimigas, você conseguia administrar os soldados. Se você não soubesse a informação, vamos supor, você está enfrentando 100 homens aqui e 500 aqui. Você só sabe você acha que está tudo por igual. Então você divide suas forças no meio, manda um pouco de soldados para enfrentar os 100 e o outro pouco para enfrentar os 600, 500, 600, que você achou que era o mesmo valor que aqui. Nessas tropas daqui caem e o inimigo que está nessa região vai dar a volta por trás e cercar você. Então é sempre melhor saber onde é que o inimigo equilibrou suas tropas, onde ele distribuiu, onde ele pesou. Aqui, nessa região, tem que colocar mais peso, que é mais importante, nessa geografia, ter mais soldados. Dessa forma, posso fazer isso e isso aquilo com o inimigo. Então, basicamente, uma tática de criatividade. Conforme os anos foram passando, também foram criadas catapultas, balistas e armas gigantes que arremessavam as coisas de outro lugar. Que depois vieram os canhões, a famosa artilharia.
Porque aí se você tem um número menor de soldados, que nem eu falei, você compensa destruindo boa parte dos seus soldados com uma chuva de fogo e você direciona o resto do contingente para lá. Com o tempo também foi criado, essa aqui no caso, a batalha em terra, e com o tempo foi criada a batalha no ar. Só vou verificar aqui se ainda está gravando. Sim, ainda está gravando. Bom, a batalha em terra e as batalhas em ar. E é uma coisa a gente não pode se enganar. Uma coisa a gente não pode se enganar. Não existe diferença entre batalhar em ar e batalhar em terra. Ah, como não tem não, a dinâmica é diferente? Sim, a dinâmica é diferente. Mas da mesma forma, as batalhas no ar dependem da habilidade, do quanto o soldado é treinado, quantos você tem e como você distribui nas coordenadas, nas suas missões, a furtividade, que é a questão da espionagem, quanto mais você chega mais rápido, quando você volta mais rápido, e se você vai realizar uma chuva de fogo sobre o inimigo. Basicamente, todo veículo militar, ele é um soldado com algo diferente. Tanque, ele é basicamente um representante do soldado no campo de batalha. Ele realiza a função de um soldado, só que com mais ofensiva e mais blindagem. Avião realiza a função de soldado em alturas muito grandes e uma velocidade maior. Então, em questão tática e estratégica, uma aeronave ou um tanque tem o mesmo valor que um soldado. Ou vários soldados. Não existe essa de vamos sacrificar o máximo possível de soldados numa batalha e tentar proteger os aviões, ou proteger o máximo possível os soldados e sacrificar. Não existe. A logística é você tentar preservar os mesmos, porque cada um é designado para uma força-tarefa, para uma ação, e que eles podem realizar no campo de batalha, cada um tem sua função, e eles desempenham a função no mesmo papel, na mesma logística. Então, um bom general, um bom soldado, ele tem que saber como pegar essas tropas aqui, tanto da espionagem, quanto de morteiros, quanto de soldados de infantaria normal, os de cavalaria, que a gente falou anteriormente. Cadê? Tá, boa. Eu acho que eu passei muito. Tanto da cavalaria, que a gente mexe normalmente, quanto também nas demais tecnologias, como os aviões e as demais coisas. A logística é a mesma, a forma que você tem que cuidar e administrar é basicamente a mesma. Não existe essa de, vamos dar mais importância para um ou para o outro. Você vai ajustar de acordo com o terreno, de acordo com a função. Então, numa guerra, basicamente, você tem que saber administrar as tropas. Assim como no jogo de xadrez, você tem que saber onde colocar cada peça no tabuleiro, ou aqueles joguinhos de guerra que você tem que reunir o número de homens que seja maior do que aquele que está naquele campo, conquistar ali, fazer aquele posto produzir mais homens e distribuir. Aqueles famosos jogos de estratégia que você tem que administrar números. Basicamente, no campo de batalha não existe indivíduos, são só números. E isso é algo muito triste. Os comandantes generais só veem os soldados como números. Então, quando a gente vai escrever uma história de guerra, a gente tem que entender que pior para um soldado é o que fica vivo. Os soldados que ficam vivos sofrem mais do que os que morreram em batalha, porque eles veem os irmãos morrendo, eles veem o país caindo, perdendo. E ainda tem que sofrer mais ainda indo para outro combate. Exato. Então é pior para um soldado que está vivo, que fica vivo, do que um soldado que morre em batalha. Ainda está gravando? Sim, De tá vez gravando. em quando o meu celular ativa um negócio, você precisa de uma atualização, e ele interrompe tudo que está fazendo. Não, tá aqui. 9 minutos. Ok. Pode gravar 35 ainda. Basicamente, essa é uma introdução de como que funcionam as guerras. Vocês temos que saber como ser realistas, que é um general só vê os seus homens como homens, como números. Quando você vai no campo de batalha, o general, o comandante, ele só vai se importar com vocês, tropas, em número. Você só está vivo não porque ele gosta de você, porque ele se importa com você, mas porque ele precisa de um número maior para superar o número do adversário. Então não é só porque o soldado tem número, é um número que o seu general não se importa se ele morrer.
ele se importa assim. Todo comandante se preocupa com a morte dos seus homens, porque se tiver muitas baixas, não tem como contra-atacar. Então, basicamente, você tem que distribuir, equilibrar a logística de todos os tipos de recursos da guerra, mas você tem que fazer o máximo possível que elas preservem. Daí vem as táticas, daí vem as estratégias, daí vem as formas que foram desenvolvidas ao longo dos anos para combater. Eu já falei do textudo, que ele, basicamente, você ficava mais tempo vivo, porque tinha nesses escudos a proteção que os soldados precisavam. Dentro dos escudos existia um dardo de chumbo. Você arremessava esse dardo, ele subia e caía em cima do inimigo. Ou o inimigo levantava os escudos para impedir que os dardos caíssem na cabeça deles e deixava a barriga exposta para as lanças, ou ele se protegia das lanças e um dardo de chumbo caía na cabeça. Essa foi a primeira estratégia, que era como que o inimigo ia administrar a defesa, independente de como ele administrasse a defesa. Se fosse o escudo à frente ou se fosse o escudo para cima, o resultado seria o mesmo. Morte. Então, basicamente, uma estratégia é, você tem que ter uma forma de ultrapassar, combater a estratégia do outro. Sempre há uma estratégia. Não existe exceção. Sempre existe uma forma de você ultrapassar a tática do seu adversário. Seja com uma aposta ou com algo muito bem elaborado. Isso. A questão é quantos homens você vai empregar em cada ação, quantos vão viver e a velocidade e a precisão dessa ação. Isso que é o X da questão. Você não tem que pensar, existe ou não existe? Existir, existe. Você tem que saber qual é, ter a quantidade de homens certas para a tarefa. A gente fala de homens porque a maioria das pessoas que se matam em guerra são homens. Então você precisa ter a quantidade de pessoas, número de soldados certo, que precisam agir no tempo, na sincronia certa, na velocidade correta. Clica ali em avançar. Essa foi o princípio das guerras da humanidade com armas de fogo, os famosos mosquetes. Uhum. Já existiam tanto no final da Idade Média, mas o ápice foi aqui. O ápice do desenvolvimento. Primeiro, nas guerras napoleônicas, o conceito era basicamente simples. A minha arma demora para carregar, eu vou ficar parado aqui carregando minha arma, o inimigo também está carregando. Vem cá, Marcos, vamos fazer uma demonstração. Nós dois aqui temos o famoso mosquete, estamos à distância, vamos supor, de uma distância muito grande. Aí o que acontece? Estamos cada um carregando aqui a arma, né, que basicamente era um trabalho muito longo. Quando você carregasse, você tinha que levantar e atirar no adversário primeiro. Aí quem morre, no caso, supondo que eu morri, eu caí, aí ele de novo vai lá e carrega. Então basicamente eram filas, uma de frente para a outra, disparando até um ficar vivo. Isso era muito ineficiente. Muitos soldados acabavam perdendo e às vezes nesses negócios só um homem sobrevivia. Então foi criada a segunda estratégia, a famosa estratégia de coluna. Nessa estratégia de coluna, vários soldados se enfileiravam aqui, um atrás do outro. Vem, Marcos. E essa estratégia ela foi usada por muitos anos, que é, eu estou aqui em uma coluna, em uma linha, cada um com a sua arma, estamos em linha aqui, e a gente vai correndo. Se ele for baleado, e ele morre, mas eu continuo avançando. Se eu cair, quem está atrás de mim vai continuar avançando. Então, basicamente, a coluna ela permitiria que os soldados andassem. Nossa! A coluna permite com que os soldados andem e ocupem terreno, chegando próximo do inimigo, iniciando o combate corpo a corpo com as lâminas que ficavam na ponta das armas. Outra tática que ocorreria muitas baixas, mas ao mesmo tempo você causava muitas baixas no inimigo também. Aí ia depender da habilidade do soldado em batalha, se no luta corpo a corpo. Depois foram inventados os canhões, a tática dos canhões. Você, enquanto estava disparando aqui, você estava escondido atrás de um canhão de metal, onde algumas balas eram seguradas por esse canhão. Você não sofria baixas, ou pelo menos sofria um mínimo de baixas, enquanto o canhão ia lá e tirava uma grande quantidade de soldados inimigos. Então o canhão ele foi feito para desequilibrar essa tática de coluna. Que tem uma coluna grande de soldados, eles estão atirando juntos, quando tem soldados muito próximos, são muitas balas indo em uma direção só, na coluna. Então a chance de acertar o adversário é maior.
o canhão ele quebra essa coluna toda. O canhão ele foi uma resposta contra a coluna. Da mesma forma, na Idade Média, quando existiam formações de soldados armados de armas brancas, a cavalaria foi criada de uma forma de quebrar essa coluna, porque os cavalos literalmente atropelavam as pessoas. E é o que eles fizeram, usavam a lança, porque quando o cavalo vinha para atropelar a formação, a lança ficava. Então, muitas táticas de guerra, elas se repetem com armas diferentes. A coluna, ela parou de ser usada quando existiu a cavalaria. Mas depois veio a lança, que inutilizou a cavalaria. Aí vieram os arcos e flechas de flanco, que eram os soldados que cercavam, que inutilizou os escudos e as lanças, porque estavam a uma distância maior. Então é sempre um sobrepondo o outro, um ultrapassando o outro. Aqui a gente tem o contexto da Guerra Civil Americana, guarde a informação que era mais importante mais para frente. A mesma coisa acontecia com as primeiras batalhas de navio. Antigamente os navios ficavam um lado do outro, colocava-se uma ponte, um soldado entrava no navio do outro e é como se eles tivessem uma terra, uma plataforma de luta corpo a corpo. Com a invenção dos canhões, os arcos e flechas, etc., para a batalha de navio, os navios tentavam afundar um ao outro a plataforma e os soldados ficariam vivos. Então a dinâmica ela foi mudando. Na Segunda Guerra Mundial, inclusive, ocorreu isso. Um submarino subiu em cima de um navio de guerra. Os soldados do submarino saíram para o navio de guerra dos aliados, né, eram soldados alemães, e aí houve uma luta corpo a corpo. Então não importa o quanto a tecnologia esteja avançada, muita coisa acaba se repetindo. A coluna, as lutas de um subir no outro, ou basicamente os navios um do lado do outro, disparando um no outro, e quem sobreviver, sobreviveu. Então esses tipos de batalhas mais primitivas tinham muito mais baixas do que as batalhas atuais. Nessa questão de tática. A tática fazia com que eles morressem mais. Ué? Deixa eu ver isso Aqui há muito slide. Ele está processando. aí. Bom, terminamos a primeira sessão. Já pode fechar, vamos fechar o vídeo e a gente inicia a segunda sessão.